Igor, boa noite. Boa noite, Caroline. Jonas, já te chama aí, Jonas, vai esquentando. Silson, Geni Matsuda, Centro Juvenil Vocacional, boa noite, meu povo. Vai chegando, vai entrando. Eliana Tamara Carneiro, mamma mia. Oh, se vai. O que? O novo Pentecostes. Olha o fogo. Eza, boa noite. Eliana Moretão. Cristiana Pai. Olha o fogo. O Alisson de Alagoas. Olha o fogo, cuidado, irmã Roseli Pini. André pra cá, André pra lá, André pro lado, André pro outro. Renailson. Padre Paulo Sidney Schiller. Vai cantando aí. Vibrando no espírito. Vamos lá, vamos desafiar. Ô louco! Boa noite, Cristiane. Glória! A Virgem Maria vai interceder. Vamos buscar a Virgem Maria agora. Pronto, tá aqui. Tá aqui para interceder. O novo Pentecostes. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo, 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 fogo do céu. Oh, oh, oh! Fogo do céu, deixa cair, deixa queimar. Posso dançar no seu espírito, pulando, pula no espírito. Corre! Dançando! Lá do teu poder! Grita, povo de Deus! Grita a palavra, grita o amor de Deus em fogo! Tá bom de fogo já, né? Chega de tanto fogo, meu Deus do céu, hein? Tá bom demais, tá bom demais. Fogo é isso, é essa nossa participação, é nossa interação, é essa nossa semana vocacional de lives vocacionais, de muito contato, muita partilha, muita alegria, muita esperança partilhada, muita experiência de vida. Que bom, né? Que bom que vocês estão aí, todos nós estamos aqui para essa semana aqui, já tem o seu quarto dia, já. E hoje temos um time muito bom aí para partilhar com a gente, né? Que bom, então. Deixa eu procurar a próxima música aqui. Enquanto isso, vamos lembrar do tema de hoje, tá? Vamos lembrar do tema de hoje, que é os desafios para viver a vocação.
Quem é que não se sente desafiado, desafiada, né? Para seguir a vontade de Deus, para estar plenamente. Gente, me dê um sinalzinho aí, se o som tá bom, se vocês estão ouvindo, se estão acompanhando, se tá tudo muito legal, muito bom. Vai dizendo aí se vocês estão ouvindo, tá? Para eu ter certeza. Ótimo, ótimo, ótimo. Desafios para viver a vocação. E o lema, tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não faço, né? Que é até parte de uma música do profeta. E olha só, vamos meditar um pouquinho agora nessa música, nos colocando já no clima de oração. Comecei a dar teus passos, eu jamais imaginava seguir por teus caminhos, aos poucos. Márcia Laranjeira, boa noite. Luan Carlos Viegas, do Maranhão. Tânia, Jonas, Cristiana Belezinha. A vida dentro em mim ganhou sentido, vazio foi preenchido por teu profundo amor. E aos poucos o meu ser tu ordenaste, tua vontade me mostraste, fizeste-me feliz. Hoje Quando comecei a andar teus passos, eu jamais imaginava seguir por tais caminhos. Ninguém imagina, né? A gente começa, a gente dá o nosso passo. Em outras palavras, a gente aceita o desafio de Deus, a gente aceita o desafio da vocação. E o que vem pela frente, a gente não sabe, né? Eu não sei, você não sabe, Deus é que sabe. O importante é deixar Deus ir conduzindo a cada um de nós. Gente, eu quero dar meus parabéns hoje para nossa amiga, nossa ministra aqui de Ourinhos, Ivone Costa Longa, nossa tia Ivone, nossa ministra. Parabéns pelo seu aniversário. Se tiver mais aniversariantes aí, vão me avisando, gente. O difícil é eu ver aqui, né? Porque o negócio vai passando muito rapidinho aqui, né? Manda no zap, que eu tô ligado no zap aqui também, no computador aqui. O que mais? Gente, hoje também nós celebramos as bodas de ouro do casal Walter e Maria. Quem passou aqui por Ourinhos conhece. O Walter é farmacêutico aqui, junto a Maria, já há muitos anos, né? Muito amigos nossos aqui da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe. E hoje eles estão completando 50 anos de união matrimonial. Olha que importante vocação, né? Olha que importante para eles, para nós, para toda a família que partilha com eles deste momento. Hoje é dia de Santa Brígida, uma grande vocacionada de Deus e que viveu experiências diferentes, né? Todas a serviço de Deus, que foi esposa, mãe de 8 filhos, ela nasceu na Suécia e depois de um certo tempo ficou viúva e ainda se tornou consagrada na Ordem Terceira de São Francisco de Assis, né? E assim viveu o resto da sua vida em contemplação e muita oração. Peçamos a intercessão de Santa Brígida. Olha a minha canequinha aqui hoje, gente. Olha aqui a canequinha da humildade, né, João Malta? Hoje é a caneca da nossa pastoral juvenil Josefina, recordando aí as nossas jornadas da juventude, em homenagem a 2 feras, né, que vão falar conosco hoje aqui, o ex-assessor da juventude, o atual assessor, Padre Benelso, o irmão Ismael, que são feras aí da nossa juventude josefina. Enquanto isso, nós vamos chamar o nosso amigo Jonas. Olha, gente, o Jonas é de longe, hein? É lá de Califórnia. Califórnia, mas que beleza, não? Calma, gente, a Califórnia do... É um jovem de 15 anos, aí que estuda no nosso colégio São José de Apucarana. Ele é de Califórnia, junto com a sua família, tem uma atuação grande aí na comunidade. Ele é coroinha da paróquia São Francisco de Assis de Califórnia. Boa noite, Jonas! Boa noite, Padre. Vossa bênção. Deus abençoe sempre. Que beleza, seja bem-vindo então à nossa semana vocacional, dessa forma virtual, aí hoje o nosso 4º dia,
E você então está totalmente, plenamente convidado a fazer, eu e todo o povo que está acompanhando aqui, a rezar um pouquinho para começar bem essa noite aí. Amém. Bom, então, primeiro gostaria de me apresentar rapidamente. Meu nome é Jonas, eu estudo no Colégio São José, em Apucarana, que é colégio da Ordem dos Oblatos de São José. E, bom, eu na verdade não moro em Apucarana, eu moro em Califórnia, que fica do lado de Apucarana, e Não é nos sou da Estados paróquia São Unidos, né? Francisco. Eu sou da paróquia São Francisco de Assis, e daí eu sou coroinha, e também sou participo de um grupo de jovens da Renovação Carismática aqui em Califórnia. E o coordenador do colégio, o Tiago, ele me convidou então para vir aqui hoje dirigir a oração, o momento de oração, certo? Amém. Então, eu também já também sou vocacionado, eu já participei de encontros vocacionais na diocese, eu já participei de encontros nos Oblatos de São José, mas eu senti que Deus me chamava para uma vida mais contemplativa e atualmente eu estou fazendo encontros no Carmelo Descalço, em Londrina. Mas eu tenho um carinho muito grande pela ordem, tanto pelo colégio que eu estudo, e eu gostaria de começar partilhando um trecho desse livro que foi escrito pelo diretor do nosso colégio, se chama José, Exemplo de Amor e Crescimento, escrito pelo Padre Bertolini. E eu gostaria de partilhar mais especificamente um capítulo intitulado O Desejo de Ser Contemplativo, onde uma contextualização rápida. São José, ele vai conversar junto com Dom Sávio a respeito de suas crises vocacionais, o que eu acho que encaixa plenamente no assunto que vai ser comentado aqui hoje, nessa live. E é interessante porque Dom Sávio ele propõe para José Marello justamente o silêncio como forma de decisão, porque na verdade era isso que José Marello buscava. José Marello ele procurava por uma vida mais contemplativa e mais silenciosa. Mas Dom Sávio diz a seguinte frase, lerei aqui como está transcrito no livro para que seja mais compreensível. No silêncio amoldam-se as grandes personalidades, como na humilde concha endurece a gota de orvalho que, transformada em pedra preciosa, ornará a testa das filhas do rei. Em outro momento, o padre Bertolini também diz: a sede privilegiada do silêncio é a alma, e não um recinto fechado, porque o silêncio não é mutíssimo, vazio interior, nem incapacidade de comunicar, mas é um momento espiritual que se realiza quando se consegue distanciar-se do barulho e deixar espaço à palavra de Deus. Então, diante dessa frase, diante dessas reflexões que nos são propostas, façamos o nosso momento de oração, clamando pela Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos também a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, aquela que é padroeira, protetora da ordem dos Oblatos de São José, Nossa Senhora das Dores. Rezando Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José Amarelo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Façamos ainda um instante de silêncio e oração pessoal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Jonas, pela sua presença, pela sua participação, firmeza aí nas suas buscas. Afinal de contas, né, a Amém. nossa vida é cheia de buscas, de desafios, né, conforme é o nosso tema de hoje aí. Deixe ser desafiado por Deus. Deixa Deus desafiar você e aceite os desafios dele. Amém. Tenha uma boa noite, Padre. Boa noite, boa noite. Continue aí com a gente aí e a gente continua de cá. Tá beleza, então. Até mais. Até. Muito bem, minha gente. Os desafios para viver a vocação. Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não faço. Olha só. Por muito tempo, algumas pessoas tinham uma visão equivocada sobre vocação. Que vocação era apenas para padres e religiosos. Mas graças ao bom Deus, hoje percebemos que há um esforço, principalmente das nossas comunidades, de ampliar esse entendimento. Todos somos chamados por Deus, e a gente está dizendo isso, né, desde o primeiro dia, para viver uma vocação e uma missão. E ontem a gente falava do serviço. Quem descobre e vive essa vocação encontra um sentido para a sua vida e consegue vivenciar a experiência de plenitude e realização. Mas para chegar a essa plenitude é necessário construir um caminho. Na verdade, Deus vai nos conduzindo nesse caminho vocacional com seus sinais e suas experiências. Nesse caminho, vamos encontrar vários desafios que precisamos enfrentar. Alguns apontam para dificuldades, problemas, mas outros fazem um processo de aprendizagem e crescimento. Nessa nossa live de hoje, queremos discutir quais esses desafios que um vocacionado pode encontrar em sua caminhada e realização e plenitude. E quem nos ajudará hoje nessa roda de conversa será o Padre Benelson da Silva Barbosa, oblato de São José, 14 anos de vida religiosa como perpétuo, 13 anos de padre, de presbítero. Atualmente mora e atua no Santuário de Santa Edviges, de São Paulo, como vigário paroquial e também na formação do juniorato como reitor. Atua como psicólogo clínico e nas redes sociais como digital influencer no Instagram, YouTube e Facebook, no canal Humanizar. E é ele que nós vamos chamar agora, Padre Benelson. Preparado e vamos lá. Uai, gente, cadê o Padre Benelson? Está aparecendo aqui, não. Eita, Giovana. Digo, eita, Benelson. Gente, Padre Benelson não aparece nos contatos aqui. Tava demorando a acontecer. Tava demorando. Vamos lá tentar mais uma vez. Eu estava indo tão bem. Padre Benelson vive fazendo também as suas lives, né? Sempre no canal Humanizar. Tá sempre aí. Eu já vi acontecer várias vezes com ele também. Ah, tá. Vou chamar o canal Humanizar, então. Isso. É no canal Humanizar, então, né, Padre Benelson? Desculpa, eu estava tentando chamar pelo
Benelson, mas acredito que ele está no canal Humanizar. Desculpa, nossa paia. Aí, agora sim. Opa! Esqueci de detalhe. E aí, tá ouvindo Boa direito? noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, tá tudo certo aqui. Tudo certo. Eita, Então tá beleza. bom. Bom, muitos creio eu que já conhecem o Padre Benelson. Eu acabei de fazer a sua apresentação aqui para o pessoal. Muitos já acompanham, né, o canal Humanizar, muitos aí já foram entrevistados, já estiveram lá dialogando com o Padre Benelson. E aí agora então ele vai falar um pouco com a gente. Mas antes, dê uma boa noite para o povo aí, Padre Benelson. Muito bem, boa noite, Padre Marcelo, boa noite. Todos que estão conectados conosco aqui na live vocacional da nossa província, a Congregação dos Oblatos de São José. Então, quero agradecer o convite, Padre Marcelo, por estar aqui nesse projeto, despertando as pessoas para falar sobre vocação, dar testemunho também, que eu acho que isso é profundo, é muito importante a gente falar de vocação, não só para a vida religiosa, sacerdotal, mas de todas as vocações, porque todos nós somos chamados. Todos somos chamados, é isso aí. Muito bem, né? E antes, então, de fazer a pergunta aqui, pedir para o Padre Benelson nos ajudar nas colocações, olha, eu me assustei hoje à tarde, né? Quando eu fui pesquisar o significado de desafios, né? Desafio, vamos lá, etimologia da palavra. Descobri que ela vem do latim, o termo disfidare, que significa renunciar à própria fé. Nossa, meu Deus do céu, né? Esse é o sentido. Então, quer dizer que desafiar de certa forma, né, renunciar a alguma coisa, né, renunciar para aderir uma outra. E é claro, aí depois com o andar da carruagem na Idade Média adquiriu o sentido de provocar, né, desafiar, entrar na onda, vamos dizer assim, né? Então tá aí, tá aí. Vamos desafiar. Então. E aí eu pergunto, né? Quais são os desafios que um vocacionado pode encontrar durante o seu processo vocacional? Deve ter muitos, né? Deve ter muitos, creio eu. E o que favorece ao vocacionado, à vocacionada, vivenciar o chamado que recebeu de Deus? Vamos lá. Eita, uma pergunta grande, complexa, né? E eu espero nessa noite poder contribuir. Padre Marcelo e todos que estão nos acompanhando nessa live vocacional. Eu acredito que o primeiro desafio é se dar muito na escuta. E aí eu quero recuperar um canto que a gente sempre escuta na liturgia. Escuta, ó Israel, o Senhor é o teu Deus. Como a humanidade, né, o homem e a mulher, nós temos essa dificuldade de escutar. A gente tem dificuldade de escutar a nós e também as pessoas. Às vezes a gente escuta, mas é com tanta coisa ali e isso atrapalha a vida. Então, eu creio, na minha experiência, principalmente vocacional, eu vou percebendo como a gente tem essa dificuldade de escutar. Por que aparece essa dificuldade da escuta? A gente está inserido num mundo cheio de barulhos. Eu tive em São Paulo, lá no Santuário São Divide, a gente está do lado da Estrada das Lágrimas. Às vezes você está no meio da consagração, é aquela moto, aquela coisa. E até mesmo à noite, dentro de casa, a gente quer descansar, a gente sabe do agito, tem aquela confusão. E a gente pensa que é só em São Paulo. Não, o mundo é barulhento. Se você for parar e pensar, quantos barulhos nós estamos inseridos? Então, essa barulheira pode sim atrapalhar a vida da gente. A gente está falando de uma maneira externa, mas isso vai ter um reflexo também no nosso interno, a nossa dificuldade. E aí isso, Padre Marcelo, a gente também pode perceber os extremos da vida. Ora, nós temos aquela tendência de estar no meio da multidão. E se a gente está no meio da multidão, a gente vai sentir dificuldade de escutar. Escuta, Israel. Escuta, Benelson. Escuta, Marcelo. Mas no meio da multidão, às vezes a gente se dá um pouco de louco, né? Ah, não é comigo. É com o vizinho. Quantas vezes a gente está na igreja, as pessoas estão na igreja, ou até mesmo no encontro, e acha que não é com elas? Deus está falando o tempo todo, fazendo aquele convite, chamando. Mas como está no meio da multidão, a gente mete o louco.
Não, não é comigo. Olha a dificuldade da escuta. Então, ora, nós estamos no meio da multidão e ora, nós vamos para o isolamento. Como a gente agora está vivendo esse isolamento social, muitas pessoas vão se isolar, mas vão totalmente se fechar. Então, quando eu passo da multidão para o isolamento, isso também vai ter um reflexo, porque como que você vai escutar alguém? Quem que vai conversar com você? E a gente vai perceber que no meio desse desafio vocacional, Deus ele se manifesta através das pessoas, da palavra, da escuta. Se eu fico totalmente isolado, eu escuto quem? Né? Então, a gente também vai ter essa dificuldade. Então, eu digo que os extremos da vida, então, essa multidão que a gente muitas vezes está inserido, ou nesse isolamento, né, que a gente também tem essa tendência, acaba dificultando essa escuta profunda. E é importante a gente aprender a escutar, né? O discernimento ele acontece quando nós temos a coragem de separar as falas. Eu sempre digo isso também no meu trabalho clínico. Quem que está falando? Né? Quem que está falando isso para você? Ah, mas foi fulano que falou isso. Tá, mas fulano é quem? Ele é Deus? Ele é Jesus? Porque a gente pode confundir muito, né? Então, às vezes, a gente está no meio da multidão, aquela coisa, ou vem os maus pensamentos. Ah, mas não é comigo, eu não dou conta. Opa, é bom a gente investigar, né? Investigar sempre da onde que vem essa voz, né? E da onde que, com quem que eu estou me relacionando, né? E às vezes a gente fica tendo aquele papo de bêbado que eu digo sempre na casa de formação. A gente fala, mas não entende nada, Deus também fala com a gente faz que não é conosco. Então, essa dificuldade da escuta. Então, quem quer fazer um discernimento vocacional, quer realmente responder com generosidade, Senhor, o que queres que eu faça? Precisa escutar. Esse é o grande desafio que eu percebo que todo vocacionado, olha gente, todo vocacionado, você é casado? Tem que escutar. Você é um religioso? Tem que escutar. Você é um padre, né? Você é um leigo consagrado? Você participa de uma comunidade de fé? Todos nós temos que participar, então, dessa dinâmica da escuta, saber escutar. Eu acredito que esse seja o grande e primeiro desafio da nossa humanidade, escutar a Deus. Quem escuta a Deus participa da sua família. Não era o evangelho desses dias que a gente escutou? A grande família de Deus? Se eu não me engano, acho que foi terça-feira o evangelho, né? Então, para participar da família de Jesus, a gente precisa escutar. E aí, outra coisa que também marca muito a nossa vida é quando Jesus ensina quais são os maiores mandamentos. E ele começa dizendo o seguinte: escuta, Israel, ok? Escuta. Primeiro, a gente tem que escutar. Para escutar, e aí a gente consegue amar e viver toda essa proposta vocacional que Deus tem colocado na nossa vida. E aí, Padre Marcelo, o que você acha? Você percebe isso também na humanidade, essa dificuldade? Olha, eu percebo em mim, né? Tá aí realmente um grande desafio que a gente precisa aprender muito, né? Você acredita que hoje, por exemplo, né? Eu tinha marcado, uma pessoa que iria vir falar comigo, e eu percebo isso, ela quer ser ouvida, quer ser escutada. Como eu sabia que o papo ia ser muito longo e eu estava ansioso com a live e outras coisas mais que eu precisava fazer, falava, olha, minha senhora, vou deixar para outro dia, que hoje eu não vou conseguir. Eu disse para ela, olha, a única coisa que eu sei fazer é te ouvir, é te escutar, porque eu não sei, né? Eu não posso decidir por você, caminhar por você, dizer o que você tem que fazer, né? E ela dizia, não, padre, não é o suficiente, não se preocupe, é o suficiente que você me escute, né? Eu falei, tá, mas hoje não vai dar, porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir. Tá aí um desafio para mim, tá um desafio para todos nós, né? Saber escutar, saber ouvir. E, de fato, você mencionou a Sagrada Escritura, né? São várias e várias citações, ora é Jesus, ora são os profetas no Antigo Testamento, né, um tema que sempre vai e que volta, né, ouvir, escutar a voz de Deus, escutar a vontade de Deus. Concordo plenamente, é um grande desafio. Uhum. Muito bem. E aí eu quero complementar esse primeiro desafio com a coragem da gente decidir. E aí esse desafio você já falou, né, que é abrir mão de alguma coisa para poder adquirir.
como falta essa coragem para cada um de nós. Então, na vida, a gente vai ter que ter coragem sempre. E o que é ter coragem? É agir com o coração. Às vezes a gente usa muito a nossa mente, a gente vai muito movido pelo medo, né, o tempo todo. Mas ter coragem não significa não ter medo. É você ir com medo mesmo. Eu sempre estou falando para o povo, né, gente, vai na fé. E é realmente isso, você vai nessa fé, porque se você perguntar se eu tenho medo, nossa, eu me cago de medo. Mas a gente faz esse medo ficar em movimento. O medo não pode parar. Eu acho que essa é a grande questão da humanidade. Quando o medo para na sua vida, aí você não consegue desenvolver, né, esse caminho vocacional, você não consegue atingir essa plenitude, essa realização. O que é essa vida que Deus te convoca? E aí um grande personagem bíblico que eu admiro muito, Abraão, ele estava com a vida, gente, já encaminhada, tinha muitas posses. E aí Deus fala assim para ele, ó, parte, vai para outra. E aí você fala, nossa, que loucura. Pois é, o tempo todo. Isso requer coragem. Então, decidir como faz parte da nossa vida, a gente tomar decisões e viver essas decisões, né? E a gente vai percebendo como que isso é contagiante. Isso é viver a dinâmica do chamado. A gente tomar essa coragem para nós, pegar essa coragem para nós, né? E aí, se você é daqueles que quer fazer alguma coisa, dar o primeiro passo só quando tem certeza, filho, filha, fica atento, porque a vida não é feita de certezas, tá? A própria fé não é um estado de certeza, é um risco constante. Mas a fé tem a ver com confiança, um Deus que nos conduz. Hoje mesmo eu falava, não sei se era hoje ou ontem para os freis, né? Eu não acredito que Deus me chamou para que eu vivesse num sofrimento. Jamais. Deus me chamou, me tirou de São Paulo, lá de Heliópolis, com uma promessa, gente, de felicidade, de santidade, de vida plena, de ganhar novos irmãos e irmãs, ter família. Daqui a pouco eu vou falar sobre o desafio da família também, né? Nenhum momento Deus me convidou para eu ficar isolado. Não. Deus não me tirou do meu lugar para me colocar ali numa tortura, no mar. Pelo contrário, Deus me colocou nesse caminho para que eu pudesse enxergar o mundo diferente, ver as coisas, mas isso teve que ter um passo meu. Qual esse passo? A coragem. E aí eu quero convidar os jovens, principalmente os jovens adolescentes, e os adultos também, Marcelo, porque tem adulto que fica parado. Ô, meu irmão, minha irmã, acorda, vamos viver a nossa vocação, abraça o teu chamado, e vai viver, porque nós não temos certeza, nós temos apenas a confiança, e essa confiança faz com que você cresça, faz com que você amadureça. E aí, uma coisa que o padre José Neto falou muito bem, eu quero resgatar. Ó, Deus não conta com os perfeitos, ele conta com os imperfeitos. Então, se você tiver acertos, louvado seja Deus. Se você tiver erros, louvado seja Deus, porque Deus conta com você sempre. Independente se você está meio assim, meio assado, ele conta sempre por inteiro. Ele não conta pela metade. E a gente sabe da dificuldade. Nem todos os dias nós estamos com aquele ânimo, com aquela coisa. Mas Deus, gente, nos renova a cada dia, a cada manhã. E Ele tem o seu jeito de nos conduzir. Só que a gente precisa estar aberto. Se eu estou aberto, esse desafio, eu consigo ultrapassar assim, ó. Vamos. Então, confiar mais em Deus, eu creio que seja a grande resposta para quem quer percorrer esse caminho vocacional. Padre Marcelo, loucura isso, né? Você não acha? Coragem, coragem. Aí eu estava lembrando aqui daquela passagem, né, do cego que passa, Jesus que passa, o cego está lá sentado à beira do caminho e fica lá, né, clamando, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E tá, e grita, mas fica sentado lá, né? De repente os apóstolos chegam e falam justamente isso, né? Coragem, levanta-te, né? Né? Não basta ficar só, tem que correr atrás também, né? Claro, né? O cuidado de sua limitação lá. Nós também temos as nossas limitações, mas não basta ficar olhando para elas aí, como você falou, né? A gente tem que ciência
dos limites, saber que um dia a gente acerta, mas outro dia erra, aí a gente fica em pânico, porque a gente quer acertar sempre, né? Mas saber que a gente tem os limites também, mas o que conta, o que contou para o homem ali foi a coragem. Levanta, né? E de fato é quem levantou, né? Assumiu aquela coragem e foi atrás. Então, o segundo desafio é esse: é a coragem para decidir, para correr atrás. Nossa, isso é demais. E o terceiro desafio que eu quero propor aqui para todos que estão nos acompanhando é estar aberto para aprender a ser. Porque eu não nasci padre, eu não nasci religioso. Você não nasceu casado, você não nasceu casada. A gente aprende. E aí tem um versículo bíblico que me impressiona muito quando Jesus chama os discípulos, né, Pedro e seus companheiros. Ó, vem comigo, segue-me, porque eu vos tornareis pescadores de homens. Ele não disse que eles já eram. Quer dizer, que é no segmento, sabe, no dia a dia. Padre Marcelo, esse ano eu completei 13 anos de padre. E agora que eu estou começando a sentir que eu estou me tornando um padre. Olha só, com 13 anos, e agora que eu estou começando, né? Meu Deus, agora que eu estou vendo, tô visualizando. Então, como demora. Olha, eu entrei no seminário em 1997. Quanto tempo eu estou nessa caminhada? Mas agora, olha, depois de muito tempo, aí você vai percebendo que Deus, realmente, ele tem um tempo, que é o Kairos, e ele vai formando, a gente vai se tornando. Se você perguntar, Padre, você está completo? Não. Assim, na questão formativa, você aprendeu tudo? Nossa, tem tanta coisa que eu tenho que aprender enquanto padre, enquanto religioso, enquanto cristão. A gente vai se apropriando. Então, a gente precisa estar aberto. Então, se você começar uma caminhada e as coisas não estão dando certo, calma. Aí que entra uma questão de discernimento. Olha, tem que ter sabedoria. Faça uma avaliação. Tem um termo muito na espiritualidade que eu gosto, que é exame de consciência. Faça o seu exame de consciência. Vai fazer uma boa reflexão. O que não está dando certo? Por que não está dando certo? Aonde que está tendo a falha? Aonde que você está sentindo dificuldade? Procura ajuda. Ei, ó, procura ajuda, porque sozinho você não vai. A gente precisa muito da ajuda das pessoas, a gente precisa de pessoas sábias, a gente precisa dos nossos professores. Tem professores, pessoas que não vão tratar, ai, meu amorzinho, tem gente que vai chegar junto mesmo. Eu lembro de pessoas na minha vida, né, que exigiram de mim, mas louvado seja Deus. Né? Pessoas que me ensinaram a ser esse religioso que eu sou, esse homem, essa formação que eu recebi. Tem gente que acha que tudo é doce. Não, tem coisa que é dura, mas vale a pena. Como vale a pena a gente passar por essa escola, né, de desafio, e isso faz a gente. Então, olha, a gente tem que estar aberto a aprender a ser. Ninguém nasce pronto, ok? Não é porque você entrou, né, você casou, ou que você entrou numa vida religiosa, ou se consagrou como leigo, tá tudo certo. Não, filho, leva tempo. Então, se a gente escuta muito essa palavra, a gente vai superando cada dia mais. Como é importante isso na nossa vida, né? Então, no dia a dia, nós vamos aprendendo a dizer sim para a nossa vocação. Ó, todos os dias, a gente vai dizer sim. Sim, Senhor, eu hoje estou aqui disposto, né? Sem aquela preocupação do amanhã, porque amanhã preocupa demais a gente, né? Então, vamos viver cada dia com essa esperança. Isso vai contagiando cada vez mais. E a gente vai aprendendo com as pessoas, como eu bem falei aqui para vocês, né? Mas a gente também tem que aprender com a nossa história. Por que eu estou falando disso? A gente não pode esquecer da nossa história, das nossas origens, da família. Isso tem que ficar bem claro para cada vocacionado. A gente sai de uma família, a gente não caiu do céu. Né? Então, me incomoda muito quando alguém fala assim, os religiosos, os padres não entendem de família. Como assim? Eu saí de uma família, eu tenho irmãos, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho cunhados, eu tenho sobrinho. Eu entendo sim de família, meu irmão. Não é porque eu não sou casado. Não é isso, né? Então, todos nós, a família é o berço das vocações. Como assim um padre, uma religiosa não sabe nada de família? Talvez o que a gente não tem experiência, aquele compromisso do matrimônio. É verdade, a gente não tem esse compromisso, a gente não tem experiência de casados, mas a gente tem experiência de família, sim. A gente tem experiência de cuidar de um irmão,
de um irmão cuidar da gente. E como que isso é maravilhoso. Então, família, gente, não é algo que atrapalha as vocações, não. Porque tem gente que acha que família atrapalha. Não, não atrapalha. Ai, mas eu não fui padre pela minha família. Calma, vamos devagar. Tem gente que coloca a família no lugar errado. Então, se a gente coloca as coisas no lugar errado, é claro que a gente não vai se realizar. Se você casar e colocar a tua família acima do seu casamento, filho, teu casamento não vai. É igual eu, ou o Padre Marcelo, ou os meninos que estão no seminário. Ah, é a minha família, a minha família. Gente, calma, cada um no seu canto. Deus dá a graça. E Ele dá, né? Quantos vocacionados, Marcelo, que a gente acompanha? Ah, mas eu tenho que voltar para cuidar da minha família. Mas foi esse o chamado que Deus fez para você? Vamos devagar, pensa. E a gente vai acompanhando, a gente sabe que tem que ter paciência, a gente tem que saber qual é o lugar da família na nossa vocação. Olha, independente se você é um padre, um religioso, ou se você vai casar, você tem que saber qual que é o lugar da sua família. Porque senão você não vai viver a tua vocação. Imaginou, você casado aí, e aí o tempo todo a tua família ali atrapalhando. Não, não pode, né? Então, a gente aprende com a família sim, a gente tem que ter consciência da nossa origem e saber qual é o nosso lugar, né? Então, eu acho que isso vai ajudar muito a gente saber qual que é o nosso lugar. E por fim, Marcelo, eu não posso deixar de falar sobre a espiritualidade. Gente, tem que orar? Tem que rezar? Muito. Tem. Não vou falar que não. Tem que rezar, tem que ter uma experiência profunda de Deus. A gente tem que ficar ali, Senhor, me dá força, Senhor, me ilumina, Senhor, vai me conduzindo, porque sem essa graça, sem esse amor de Deus, a gente não consegue ir nem na esquina. Não consegue, não adianta, porque a vocação é dele. Então eu tenho que ter essa intimidade. E aí entra a nossa vivência de fé. Como é profunda. Não estou falando da gente ser piegas, não é isso, né? Porque cada um tem o seu jeito de rezar. Mas uma coisa eu sei, nós precisamos estar assim, ó, juntinho com Deus, unido com Deus, andando com Deus, Deus na nossa vida e a gente percebendo esse Deus que nos ama profundamente. Eu não tenho nem dúvida do amor de Deus na minha vida, no amor dele pela humanidade, e isso faz com que a gente, ó, opa, deixa eu enfrentar esse negócio aqui, porque esse negócio aqui não é tudo. Ó, não é tudo. Passa por nós. Quantas dificuldades eu passei. Tem gente que me acompanhou. Eu tenho uma amiga aqui que está me acompanhando, que é a Cris. Quantas vezes eu ligava para a Cris. Cris, eu não vou dar conta. Ai, meu pai, eu chorava. Falou, meu pai, as dificuldades. Mas a gente passou com muita oração, né? Com muita disposição e crendo em Deus. É crendo em Deus que a gente alcança essa plenitude da vocação. Eu já falei isso para algumas pessoas, tem gente que até tira sarro de mim, mas eu me sinto um homem muito nobre. Aí alguém fala, nossa, como assim? Eu me sinto um príncipe, mas não no sentido de poder, mas de amor, porque é isso que Deus faz comigo, faz com todos aqueles que se consagram, aqueles que vivem o seu matrimônio, né? Quem disse que um homem que é casado não é um rei, ou que uma mulher casada não é uma rainha? É claro que é, porque Deus se manifesta com plenitude em cada um de nós, e é essa dignidade que a gente vai alcançar vivendo a nossa vocação. Eu não tenho nem dúvida disso. Olha, vamos viver isso, como que isso é bom. Então a espiritualidade, gente, é o coração para superar os desafios das vocações. É isso, Padre Marcelo, já falei demais. Meu Deus do céu, quanta coisa, né? Quanta coisa. Mas eu quero considerar aqui que os nossos comentários aqui, o pessoal está repetindo muito o termo construção, né? Estamos em construção, permanente construção. E é isso, né? Viver a vocação é ter essa abertura, deixar aí Deus construindo a nossa vida, construindo a nossa vida pouco a pouco, né? Então, tudo é construção. Tudo que vem de Deus, tudo que vem das experiências vai nos ajudando com certeza. Mas beleza. Padre Melécio, eu quero torturar um pouco o irmão Ismael, um pouquinho mais. Sim. Eu queria que antes de concluir a sua parte, você fizesse um convite para o pessoal aí, canal Humanizar. Tem bastante gente nova aí que eu estou vendo aqui, né? Que está aí chegando até a gente aí de tantas e tantas formas, né? Faça um convitinho aí sobre o canal Humanizar.
Então tá bom. Então vocês que estão nos acompanhando, que não conhecem ainda o projeto do canal Humanizar, a gente está no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então a gente tem lives semanalmente com temas de psicologia e também formação humana, né? Espiritualidade, que é o campo que eu trabalho, né? Então vai ser um prazer ter você como nosso seguidor e aí você também vai poder compartilhar dessas experiências que a gente tem na vida também vocacionada. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Marcelo, parabéns por esse trabalho vocacional e você sabe que você pode contar comigo. Vamos para frente, porque Deus conta com cada um de nós. Valeu! Amém, valeu, obrigado, obrigado mesmo. Vem até uma próxima, se Deus quiser. Até bom. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau, tchau. Vamos lá, irmão Ismael, é tua vez. Vamos te achar. Vamos te encontrar aqui, irmão Ismael. Eu vou. Opa! Eita! Olha, o homem já estava lá preparadinho, só esperando. Eu estava esperando. Hã? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, 100%. O povo aí tá ouvindo bem aí? Beleza, quando vocês vão respondendo, eu vou apresentando o irmão Ismael Giacchini Frare, nascido no Paraguai, mas irmão religioso desde o ano de 2008, na Congregação dos Oblatos de São José, formado em Teologia pelo ITESP em São Paulo, pós-graduado em Juventude no Mundo Contemporânea, e hoje o irmão Ismael é responsável pelo Centro Juvenil Vocacional em Londrina, e também o assessor, né, da nossa juventude, Josefina, da Pastoral Juvenil Josefina, em nossa província brasileira dos Oblatos de São José. Diga boa noite para o povo aí agora, irmão Ismael. Boa noite a todos vocês, né? Quem está acompanhando essa nossa semana de lives vocacionais, tem sido uma experiência muito bacana, com pessoas especiais, então quero acolher todo mundo também e a gente poder partilhar um pouco, né, dos desafios da vocação. Então é um pouco isso que a gente vai conversar hoje, que tem uma coisa que a gente está falando bastante nessa semana vocacional, que é Todos Somos Chamados. Vou fazer um merchan para o Padre Mário Guinzoni, né, um livro aqui, ó, da congregação, que é uma grande referência, né, já foi grande referência nacional até, para a questão da construção de projeto de vida, compreensão da teologia da vocação. Então, todos somos chamados. É isso que a gente quer compartilhar um pouco hoje. Beleza. Irmão Ismael, fique bem à vontade. A gente tem menos de 15 minutos. E se cair também, o pessoal já está acostumado. Desde terça-feira o povo já está vendo que o horário todo dia explode. É tanta coisa para partilhar, para conversar, que todo dia o negócio acaba caindo aqui. Mas vamos lá, né? A gente quer ouvir, então, de você. Você poderia contar quais foram ou quais estão sendo os seus desafios para viver a sua vocação? Todos nós temos desafios, né? O Padre Benelson elencou ali os desafios para o jovem de hoje. E os seus? São iguais a esses que ele falou ali? Quais são os desafios que você está vivendo, está enfrentando aí na sua vocação? Por mais que eu nasci no Paraguai, mas eu me criei, né? Cresci no Mato Grosso. Juína, depois Colniza, Mato Grosso. Lá onde tem também uma frente missionária dos Oblatos de São José aqui no Brasil. E então, na minha adolescência, a minha formação, né, de vida cristã foi realmente encabeçada, né, foi com os Oblatos de São José. Primeiro contato que eu tive com padres, com religiosos, com uma comunidade eclesial, foi com os Oblatos de São José. Então, participando de catequese e tudo mais, eu sempre tive vontade de ser professor. Era um desejo que eu tinha, né? Eu gostava muito dessa profissão de professor. Eu gosto muito, eu acho que eu consegui, de certa forma, transformar, né, esse dom, essa vontade de ser professor também nesse momento. E quando eu fiz a experiência de estágio vocacional, que eu ingressei na congregação, eu fui morar na cidade vizinha, chamada Aripuanã, né, onde nós já trabalhamos.
E é uma realidade profundamente missionária ainda hoje, né? Uma realidade que possui diversas coisas que os Oblatos de São José já estiveram presentes lá. Então, é um lugar de muita missão, de muita solidariedade, de muita organização popular. E nessa cidade eu fiz a minha primeira experiência, primeiro ano de experiência, e foi um momento que hoje eu vejo realmente olhando para trás, foi um momento que me deu muito fundamento para aquilo que eu quero viver hoje, né? Aquele ano sempre é o ano em que eu me remeto para fazer um exame de consciência, uma revisão de vida. Por quê? Nós éramos em 9 rapazes naquela casa, a gente estava morando junto com os padres na casa paroquial e construindo um seminário. Era um bar e daquele bar se tornou um seminário. E a gente foi construindo aquilo juntos. E essa experiência de cavar fossa, pintar essa nossa casa e tudo mais, hoje eu vejo como profundamente importante para a minha vida, para a minha formação. E depois que lá também era um espaço, um oratório de jovens que estava parado. Então, a gente restabeleceu aquele lugar, ativar novamente aquele lugar, foi uma experiência incrível, né? Construir campos, né, de bola, de vôlei, fazer encontros com a juventude ali, foi uma experiência marcante na minha vida. Então, já ali no começo, eu senti que, olhando agora hoje, né, o valor da juventude, da opção preferencial pela pobre juventude, é marcado ali nesse tempo. Depois também era uma comunidade eclesial chamada São José Operário e era bem localizada no meio de um bairro de operários e estava capengando, estava quase se acabando aquela comunidade. E a nossa presença enquanto vocacionados que se dedicavam nas celebrações, na organização da comunidade, deu uma força, um vigor para aquela comunidade. Então foi uma experiência muito marcante para mim, né? Onde a gente teve contato com os indígenas, com esse povo operário, trabalhador das serrarias. Foi uma experiência marcante. A gente trabalhou bastante, estudou muito. Eu tinha apenas 14 anos, então foi uma loucura toda. Essa foi o meu primeiro desafio. Depois, foi justamente durante o noviciado em que eu percebi que realmente eu não rola ser padre, né? E aí, se eu gosto disso, né? Se eu estou apaixonado por esse segmento de Jesus, como que eu vou ser feliz? Como que eu vou viver plenamente esse segmento de Jesus? E aí foi num discernimento vocacional que eu sou grato ao Padre Mário Guinzoni, onde realmente eu falei assim, olha, não, eu quero ser irmão. E aí todo esse processo foi muito bacana. E foi lá que eu conheci um livro que até hoje eu leio todos os anos, que é O Deserto é Fértil, de Dom Helder Câmara, que marcou a minha vida, que fez realmente eu entender esse outro valor. Esse valor da fraternidade, por eu ser irmão, da solidariedade, né, desse espírito de família, de cuidado um com o outro. E então foi esse momento. Depois, uma outra coisa que me incomodava bastante era porque o fato de eu ser irmão, né? A gente percebe que ainda se tem uma mentalidade eclesial de que homem, padre, mulher, irmã, né? Um homem que não quer ser padre, né, ou não quer casar e quer ser irmão, ele parece que é alguém que não tá bem encontrado aí, né? Então, isso realmente foi um momento em que eu precisei ressignificar e pensar, poxa, eu acho que eu também tenho que colocar no meu projeto de vida uma busca da minha subjetividade. Não, então, como que eu vou transmitir isso, né? Eu tenho meu projeto de vida, eu faço parte de uma instituição, mas como que eu vou poder trazer à tona essa minha subjetividade? Então, foi essas experiências, e eu acho que no meu projeto de vida, essas coisas que foram se tornando valores foram marcantes. A presença com a juventude. Quando eu morei em Curitiba, eu acho que foi assim especial na minha vida e marcante quando eu comecei a atuar junto com a Pastoral da AIDS, a acompanhar as pessoas soropositivas nas visitas, nos trabalhos de incentivo ao teste, na participação nos grupos de adesão,
a escuta daquilo que as pessoas traziam, dos dramas, dos sofrimentos, por causa do preconceito, aquilo marcou a minha vida mesmo, né? E tanto que eu assumi também isso na minha vida, de falar, poxa, cabe bem, né? Trabalhar com juventude e trabalhar com AIDS. Juventude não acaba, eu não quero que acabe juventude, não tem. Mas o sonho é lutar contra a AIDS e acabar com isso que afeta tantos jovens, tantas outras pessoas. E outras tantas experiências na minha vida que foram marcantes, assim, que eu poderia trazer do trabalho, né, de estar inserido junto com jovens, né, de você realmente se tornar uma pessoa com que, por mais que você se sinta às vezes meio incapaz ou meio insuficiente, surge uma jovem adolescente que se pega grávida e está super desesperada, com pensamentos, e aí você acompanhar. Então, para mim, foram momentos muito marcantes na minha vida e que me fazem discernir sobre muitas outras coisas, né? Então, eu acho que esses foram e são os meus desafios, né? Uhum. Que beleza, que maravilha, né? Isso também é construção, né? A junção de tudo isso, a experiência que começou lá em Aripuanã, comunidade São José Operário, que eu conheço, que convivi lá também, né? E vivi um pouco, mesmo estando aqui, a gente acompanhou lá o processo lá da casa de formação, lá o Seminário São José, e agora você vai trazendo esse hoje para cá. Ótimo, ótimo, né? Isso é construção. E que bom. E é bem esclarecedor essa questão do irmão que você traz também, né? Porque ainda há essa dificuldade de entender o religioso, o consagrado, que é irmão, que não é padre, mas que tem uma missão, um papel, né, muito importante, muito grande na vida da congregação, na vida da igreja, na vida da sociedade, né? Vamos deixar bem claro para os nossos vocacionados também essa missão aí do irmão. Olha, nosso tempo está por um triz. Vamos fazer o seguinte, fala um pouquinho aí, como, né, tem bastante gente nova aí, eu estou divulgando, hoje mesmo estava falando com uma jovem, né? Não me lembro agora qual estado nordestino, né? Mas aí estava falando sobre o Centro Juvenil Vocacional, né? Fala um pouquinho sobre a missão do Centro Juvenil Vocacional para o nosso povo. Aí também, né, conhecer, tá visualizando essa realidade nossa aí, na qual você está aí com a galera, né, com os jovens à frente aí. E vamos Legal. que vamos. Pode ser. Eu vou falar assim, tem uma coisa que eu tinha preparado que eu acho que é bacana, né? Não das minhas ideias, mas do Papa Francisco, para a gente retomar, que é a ideia da profecia. O lema fala da profecia, né? E aí a gente fica se perguntando como ser profetas hoje. E eu acho que tem um trecho bíblico em que Jesus fala para todo o povo sobre as bem-aventuranças. Como que a gente vai ser profeta hoje, né? É ser pobre em espírito, quem não coloca segurança no seu dinheiro, no seu patrimônio, mas realmente coloca naquilo que você se forma, naquilo que você é enquanto pessoa, naquilo que você dá sentido. Ser manso, como que é profecia hoje ser manso? Né? Numa atualidade que fala de tanto ódio, de tanto ranço, de armas na mão, a gente falar de ser manso, né? A capacidade de chorar com os que choram. Como que isso é bonito nesse momento da nossa vida, de ter sensibilidade, de escutar. Travou? Tá dando umas travadinhas aí. Essa a gente ter a capacidade de olhar para o outro e se compadecer e se doar também. Aqueles que sentem fome e sede de justiça. Tem pessoas que sentem, né? É uma coisa intensa. Fome e sede é intenso e em algumas pessoas o senso de justiça é intenso. E a partir da vivência dessa justiça também ela pode se doar pelos irmãos. Sermos misericordiosos, ser puro de coração. Eu sempre falo, né? Que eu acho que o puro de coração aqui cabe muito bem com a fofura, né? De que a fofura é que vai fazer a revolução. Diante de tanta coisa que a gente vai vendo, que as pessoas têm que ser agressivas, né? Eu acho que a fofura é uma coisa bonita. Ser pacificador, pacificadora, né? Diante de tantas situações, tanta gente reclamando, né? Criticando, destruindo, a gente falar que a gente quer construir a paz.
Isso é fantástico. Que ninguém seja excluído, que ninguém sofra ou morra por preconceito. Né? Papa Francisco fala sobre a gente ser artesãos e artesãs da paz. E aí, assim por diante, eu acho que tem muita coisa bonita.